guardado. 18 horas e 7 minutos e vamos logo aqui a rodada da Copa do Nordeste, que começou na sexta-feira com o jogo Sport 3-1. Aí tivemos aqui no sábado a vitória do River contra o Bahia, River 1, Bahia 0. Daqui a pouquinho vamos comentar sobre esse jogo. Botafogo da Paraíba, que vem bem na competição, venceu o Juazeirense, que não tem ponto algum ainda na competição. Botafogo 1, Juazeirense 0. Maranhão 1, Náutico 3. Vitória 3, ABC 1. Ceará 1, Altos 1, com menos 1, Altos com jogador a menos também. Conseguiu um grande resultado lá no Castelão. CRB 1, Fortaleza 0. Outro bom resultado aqui do CRB. América de Natal 1. Alguma zebra aí, né, galera? Alguma zebra rolando aí, né? América de Natal 1, Itabaiana 2. A classificação aqui da Copa do Nordeste. Temos aqui no grupo A o CRB, que lidera com 6 pontos. Em segundo, o Botafogo da Paraíba com 6 pontos. Em terceiro, Vitória com 4. Em quarto, Ceará com 4. Em quinto, Sport com 3. O River é o sexto com 3. O Maranhão é o sétimo com 1. E o América de Natal não tem ponto nenhum. No grupo B, o Náutico é o primeiro com 3. O Bahia é o segundo com 3. O Fortaleza é o terceiro com 3. O 13 é o quarto com 3. Muita gente com 3 pontos. Itabaiana é o quinto com 3. O Altos é o sexto com 2 pontos. O ABC é o sétimo com 1. E a Juazeirense é o lanterninha no grupo B com 0 pontos ganho. Então tá aí a segunda rodada da Copa do Nordeste, que temos aí partidas, né, Ronaldo Alves? Eu já tenho Na aqui. próxima quarta-feira você tem aí? Já tenho aqui a rodada? a próxima rodada aqui, galera, que é a terceira rodada de 8, né? Altos do Piauí, feito Maranhão, às 19 horas na quarta-feira. Itabaiana, também no mesmo horário, na quarta, às 19 horas, enfrenta o Sport de Recife. Fortaleza enfrenta o River, lá no Albertão. É lá mesmo, viu? Não, Fortaleza é em casa, no Castelão. Não, é em casa, tá certo. Eu Fortaleza. li errado aqui. Na próxima quarta-feira também, Fortaleza e River. Aí tem Juazeirense e Vitória, lá na Adalto Moraes. Coitado do Vitória, agora ali naquele campo, viu, galera? E aí o jogo desse tem que poupar jogador, galera, não é? O Condé daqui a pouco vamos comentar. O Condé já se fala em botar time reserva contra o Esse Juazeirense. jogo do Vitória, ele vai acontecer às 21h30. É o jogo da TV também, né? Que vai acontecer. Aí temos Náutico e Ceará. 21h30 também na quarta-feira. E na quinta tem ABC e Botafogo da Paraíba. Também na quinta, 13 e CRB. Esses jogos são 19 horas na quinta. E na quinta, Bahia e América de Natal, às 20 horas na Fonte Nova. Algumas zebras parciais da Copa do Nordeste aí, né? Você viu que o Ceará, em casa, conseguiu empate a muito custo contra... Com Altos, com menos Altos. 1. E o Fortaleza acabou tomando um gol de preso, assim também como o Bahia tomou do River, né? O Fortaleza perdeu por 1-0 pro CRB, o River também surpreendeu a equipe do Bahia, um gol a 6 minutos. E daqui a pouco vamos falar. Quem joga no CRB é o Falcão, que jogou no Bahia. E o Falcão, ele tem uma expectativa. Esse Falcão é o filho de Bebel, de Gilberto, que mora no Jardim Cruzeiro, lá em Feira de Santana. E a expectativa dele é classificar o time para a próxima fase da competição. O CRB tá bem, tá aí com 6 pontos ganhos e tá surpreendendo, deu 1-0 ontem. E o gol do veterano, né? O Anselmo Ramon, que brocou ontem lá no Rei Pelé. Detalhe aqui também que o Bahia joga contra o Vitória, tem Bavi, próximo final de semana, no Barradão, e o Bahia joga na quinta e o Vitória joga na quarta. Um dia a mais para o descanso pro Vitória. Vitória e o Léo Condé, daqui a pouquinho vamos falar. Já se pensa em colocar time reserva. O Rogério Ceni também deve poupar alguns jogadores, porque o Bavi, queira ou não, mesmo sendo no Campeonato Baiano, ninguém quer perder, Ronaldo Alves. É o jogo do ano, né? Para as duas equipes. O primeiro Bavi é o jogo do ano aí. Eu acho que é o jogo mais esperado na Bahia, esse Bavi no dia 18 tá aí no Barradão. E engraçado é que esse jogo Bavi, ele mudou de panorama, porque o Bahia era favorito, mas depois desses últimos resultados, agora o Vitória é que é favorito, viu, Ronaldo? Não, eu acredito que não, Zezito. Eu acho que sim. Eu não acredito que o Vitória seja favorito, Zezito, mesmo porque o Bahia tem um grande elenco, um elenco qualificado. Diminuiu aquela vantagem de que eu acho que... Eu sempre, mesmo se o Bahia ganhasse o River e o Vitória perdesse para a equipe do ABC, eu não colocaria o Bahia como favorito. É clássico. Clássico, Bavi é clássico, meu irmão. Bavi é jogado dentro de campo. Existe um respeito e existe uma grande rivalidade. E dentro de campo, como a gente sabe que é Bavi, as coisas, tudo pode acontecer.
né? Catimba pra lá, catimba pra cá. Então, nenhum detalhe pode ser decidido esse jogo domingo, que falar em detalhe, vamos transmitir, né? Vamos logo aqui em primeira mão, o Esporte Entre Amigos, programa Esporte Entre Amigos com a Rádio Mix Bahia, né? Vai estar fazendo a transmissão a partir das 15h30, diretamente de Conceição do Jacuípe, para toda a região, o jogaço de bola Bavi. Então vocês podem acompanhar aí domingo, a partir das 15h30, estaremos no ar. Bavi, ao vivo, para todos vocês aí, né, seu Ronaldo Alves? É a primeira vez que vai se transmitir um jogo na Mix Bahia. O programa Esporte Entre Amigos chegou para isso, né? Para mostrar o esporte em geral. E a Mix Bahia, com a parceria, nós vamos fazer a transmissão do Bavi, direto lá do Barradão, nos canais de YouTube, né? No aplicativo da Mix Bahia para todo mundo e na rádio Mix Bahia. Então, a partir das 15h30 estaremos transmitindo com a narração de Tico Ferenci, reportagem de campo Ronaldo Alves e Zezito Oliveira, e nos comentários Jailson Santos, o Galego. Então 15h30, fique ligado aí, viu? No próximo domingo, o Bavi pela Mix Bahia. Vamos lá, Zezito. E para o torcedor do Bahia, alguns torcedores do Bahia que achavam que o River era uma galinha morta, eu vou passar aqui o histórico do River. O River foi uma equipe que foi vice-campeão brasileira da Série D em 2015, disputou o brasileiro da Série B por 10 vezes e atualmente disputa a primeira divisão do campeonato piauiense, tendo sido tricampeão no ano de 2023. Então, Bahia não perdeu com a mosca morta, viu, galera? Com todo respeito ao River do Piauí, com todo respeito ao River do Piauí, pelo investimento que o Bahia fez esse ano, o Bahia não era para perder pro River. Você vai me dizer assim, mas Galego, não é, desculpa, é o estádio. Tanto é que os caras não querem reclamar do gramado. Diz que o gramado tá ali ruim pra todo mundo. Bahia tem uma qualidade maior, né? Tem um time melhor do que o River do Piauí. Foi um acidente, eu acho que foi um acidente de percurso, pode ter sido, mas o investimento que o Bahia fez não era pra perder pro River, mas já passou, esqueceu o que passou agora. Tem um jogo difícil quinta-feira com o América de Natal. Ninguém sabe como o Rogério vai se portar, vai colocar a sua equipe, que depois, né, de 3 dias já tem o Bavi. Então, o Bahia, ele tinha que se acostumar com o gramado, como nos primeiros minutos achou muita dificuldade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É por causa do gramado. Mas o Bahia, tecnicamente, é melhor do que o River. O River jogou, a gente falou aqui nos comentários, aqui na narração, o River jogou por uma bola. Jogava por uma bola, se fechou ali as suas linhas, ficou ali atrás aguardando o Bahia. Tanto é que o River não criou muitas chances não teve muita criatividade no seu meio de campo, porque só procurava o lado esquerdo do Bahia, que era o lado direito do River, ali nas costas de Luciano Juba. E foi dali que teve as melhores chances de... foi dali que saiu o primeiro gol e teve as melhores chances de ampliar o marcador, não foi, Ronaldo? Exatamente, né? Mas vamos falar do Bahia e do River daqui a pouco. Eu tenho uma notícia aqui interessante. Caixa recusa proposta do Corinthians para quitação da dívida com a Arena Neoquímica. O clube ofereceu mais de 531 milhões para o banco, mas acordo costurado pelo gestor Dolírio Monteiro Alves não foi aceito. A Caixa Econômica Federal recusou a proposta feita pelo Corinthians para quitação do financiamento da Neoquímica Arena. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo GE. A proposta feita pelo Corinthians foi apresentada ao banco. Peraí, a gente continua, né? Só deu um problema na internet aqui, mas já foi. Um valor de pouco mais de 531 milhões para zerar os débitos do estádio, oferecendo 300 milhões no acordo com uma parcela e depois outra, para quitação. Então, 531 milhões foi oferecido pelo Corinthians para a quitação dos débitos e a Caixa Econômica não aceitou o acordo, porque o valor é maior, galera. A verdade é essa. Ele fez um acerto querendo quitar o valor menor, só que a Caixa não aceitou. O restante seria composto por compra de 90% de descontos das dívidas. O banco teria que pagar a terceira logo no prazo estipulado. Mas a Caixa Econômica ficou com receio de aceitar a proposta e
o Corinthians não cumpriu. O Corinthians está numa situação muito complicada financeiramente, né, galera? O Corinthians está vendo essa situação do governo federal, Desenrola Brasil, aí quem sabe meteu ali para ver se a Cá quer comer alguma coisa, né? Vamos Desenrola Brasil. Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida, tá aí nessa situação toda, mas o que se sabe é que o Corinthians está num momento muito difícil, que é financeiramente. Ganhou o último jogo aí pelo Campeonato Paulista 2-0, diante da equipe da Portuguesa, um gol de Maicon de pênalti, um gol de Yuri Alberto, e deu uma refrescada no elenco. Mas eu, votando Zezito Oliveira, não desmerecendo a vitória do River, né? Eu tenho que votar, tenho que dar os parabéns ao River, ganhou o jogo, na minha opinião, ainda falei aqui no primeiro tempo, vitória justa do River, porque tinha criado 2 oportunidades claras de gol, uma ele colocou pra dentro. O Bahia criou 2, uma na trave do zagueiro. Foi uma na trave no primeiro tempo, aquela bola na trave não foi de Canu, não. Foi de David Duarte, não? David Duarte de cabeça. E teve um também do River. Do River. Então, não desmerecendo, mas pelo que o Bahia investiu, vai ser sempre cobrado. Sempre vai ser cobrado, mas não é uma derrota dessa que vai querer entrar em desespero. Eu não queria muito nessa celema do Bahia agora, queria deixar para depois. Mas já diz aqui, vamos falar aqui. Até botei uma notícia na frente para poder deixar isso para um pouco mais tarde, para a gente ter mais um conteúdo maior em relação a isso. Mas eu digo e afirmo, para mim o campo foi o fator principal para que ninguém jogasse nada. Os caras estavam com medo de botar o pé na bola. Tem um lance mesmo que David Duarte, que ele escorregou, ficou em pé, a bola parada, ele querendo ir e não ia. O cara veio, bateu no gol e ficar pra sentar com a perna amarrada no chão. Pra mim, o fator campo foi preponderante para que acontecesse o que aconteceu. Porque se o Bahia ia pegar o Bahia e o campo bom, como o campo do Barradão, que é um campo muito bom, né? O gramado do Barradão é um campo excelente. Fonte Nova e outros, ele não ganharia esse jogo, eu tenho certeza absoluta disso. Os caras tiram o pé, ali, o cara tem medo de se machucar. Me faça um garapa também, aquele gol do primeiro, o gol do River, o David Duarte levou um drible de criança. Foi, mas assim... O cara guingou, foi pra lá e deu drible, ameaçou aí, o cara... Ele caiu, não acertou nem levantar mais. Mas ele tá internado em uma clínica que estava no pé da coluna. O Galego, mas que ele levou do menino. Aquele gol, mas o Bahia foi dono do jogo, praticamente. Os ataques que houve do River foi quando o Bahia teve que sair pra buscar. Mas foi o dono do jogo, mandou no jogo. A questão é que a gente percebia que os caras tiravam o pé com medo de dividir. Uma bola pra chutar. Aquele Gianluca não erra um passe, um chute nunca. A bola rolou na área. Quando ele foi bater primeiro, a bola correu, não conseguiu. Ele deu entrevista falando depois que é muito difícil praticar um futebol de qualidade no campo daquele. Ele falou certo. O Bahia teve mais posse de bola nos 90 minutos, mas só que o Bahia não teve aqueles poderes de criação envolvendo o adversário dentro da área, criação de finalização. Faltou isso para o time do Bahia. Criou ali no meio de campo, mas não criou para chegar na cara do gol, para dar trabalho ao goleiro do time adversário. Teve algumas bolas que teve trabalho, o goleiro Joete, se eu não me engano, mas não foi tanta criatividade. Foi o jogo que o Bahia menos criou de finalizações. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Mas não desmerecendo a vitória do River, deu 1-0, né? Segurou lá certinho, um gol, 6 minutos. E o Bahia não teve capacidade, competência para empatar e virar o jogo. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Ô, Gabriel, vamos botar o número do telefone pro pessoal mandar mensagem aí? Não, pera aí. Gabriel, um momento. E tá na promoção, antes de você botar a mensagem, na promoção do Bavi. A gente não pode esquecer que tem a promoção do Bavi, vocês vão ligar pra cá, mandar o áudio e vai falar o placar do jogo do Bavi que acontece no próximo domingo, dia 18, né? O Bavi vai concorrer a belas camisas da Caminhada da Paz que acontece dia 25 em Feira de Santana. Camisa essas doada pelo vereador professor Ivan Berg. Então ligue pra cá, o número da rádio é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duín, em Meire.
O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. D11 96654 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção.
Construa com confiança, construa com a Pedreira Basto. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Duval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como Júnior do Pau Seco, é um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço, Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Zezito Oliveira. São 18 horas e 28 minutos. Você está ouvindo o programa Esporte Entre Amigos. E a última vez que a seleção brasileira não conseguiu a classificação para o Jogo Olímpico foi há 20 anos, no ano de 2024. O Brasil perdeu para a Argentina neste domingo e está fora da Olimpíada de Paris 2024. O único gol da partida foi marcado por Gondou de cabeça aos 32 minutos do segundo tempo. E a última vez que os brasileiros conseguiram a classificação para os Jogos foi há 20 anos, em 2004. A equipe termina a competição com 4 vitórias, 3 derrotas, foram 8 gols marcados e 7 sofridos. No primeiro tempo, a seleção brasileira não criou nada, apenas se manteve firme defensivamente para parar os ataques da Argentina. A única grande chance dos hermanos foi uma cobrança de falta pelo Almada, que bateu na traves. Os atacantes pouco entraram no jogo e a partida ficou bastante truncada. No segundo tempo, Ramon Menezes colocou John Kennedy e o time até que melhorou, teve 2 grandes chances. Em jogada do jogador do Fluminense, Gabriel Peck, que perdeu uma chance clara de gol. Depois o camisa 9 fez fila ao invadir a área e parou no goleiro da equipe da Argentina. O gol foi marcado por Luciano Gondou aos 32 minutos do segundo tempo. Após um cruzamento de Valentim Barco, ele subiu de cabeça para estufar a rede e garantiu a vitória e a classificação para a equipe da Argentina, Galego e Ronaldo. Zezito, eu acho que a atuação da seleção brasileira foi vergonhosa, né? Vergonhosa. Não podemos admitir que a nossa seleção não vá para as Olimpíadas. Primeiro que, na minha opinião, que o Ramon Menezes não era para ser o treinador da seleção brasileira, com todo respeito. E já foi provado que ele não pode, que já teve a outra possibilidade, né? Então não adianta, cara. Tem que colocar treinadores experientes, treinadores que já tarimbados, né, para uma competição tão importante que é o pré-olímpico, que vale vaga para as Olimpíadas. O Brasil se deu o luxo de perder para a Venezuela, com todo respeito, ganhou do Paraguai, né? Perdeu para a Argentina, que não vinha fazendo uma boa apresentação no pré-olímpico. Então, a seleção brasileira, o seu presidente, o Edinaldo Rodrigues, ele cometeu pecados. Ele, quando coloca uma coisa na cabeça, como ele colocou, queria trazer aquele menino lá o cara, como colocou na cabeça do Ramon Menezes. O Ramon Menezes, ele não é um cara maduro para comandar principalmente uma equipe de ponta do nosso futebol brasileiro, quanto mais uma seleção brasileira, que ali está um bocado de jovens que pode sentir o impacto. Você tem o Hendrick, né? Você tem alguns atletas aí que jogam nas suas equipes aqui, o John Kennedy, pode sentir, pode ficar traumatizado porque não foi para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas.
A expectativa, principalmente do Endrick, que já foi vendido para o Real Madrid, é que ele ia fazer uma campanha boa e ia para as Olimpíadas, que ia dar um pontapé, ia ser uma situação muito boa para o atleta novo, 17 anos, já disputando a Olimpíada e ser campeão. Mas o que aconteceu? Um vexame total da nossa seleção, porque não está tendo uma diretoria na CBF à altura para representar a nossa CBF. Então, torcedor, a gente fica triste, não é o final do mundo, mas está acontecendo coisas com a seleção, principalmente com a seleção principal. As nossas seleções estão decaindo, está enfraquecendo, então tem que se pensar em uma reformulação muito grande. A gente vai ter que parar para ver o que é que está acontecendo, porque a divisão ali, sub-23, são atletas futuro, que vai representar a nossa seleção lá, até em 2026, que já está perto aí também. Então, Edinaldo, tem que fazer uma reformulação e principalmente na CBF, meu amigo Ronaldo Alves. A gente sempre comentou isso aqui, que o futebol brasileiro está em decadência, né? E parece que não consegue arrumar um jeito de se sair disso aí. Muito difícil o jeito que está o futebol brasileiro. É um idas e voltas para a CBF, fulano que é expulso, fulano que sai, fulano que é deposto, fulano que tem que viajar, fulano que não pode sair do país que senão vai preso. É muito difícil o futebol brasileiro como está no exato momento, né? O Felipe Melo... Eu vou dar a retrospectiva aqui, Ronaldo, um momento, retrospectiva de Edinaldo Rodrigues na seleção brasileira desde dezembro de 2022. Foi eliminado pela Croácia na Copa, eliminado por Israel na Copa de Sub-20, eliminado pela Argentina na Copa Sub-17, eliminado no pré-olímpico num grupo com Paraguai e Venezuela, derrotas para Marrocos e Senegal, empate em casa com a Venezuela, 5 derrotas em 9 jogos no profissional, 6º lugar nas eliminatórias. Então, acho que já deu o que tinha que dar para o Edinaldo Rodrigues. Deixa eu falar aqui rapidinho. Felipe Melo detona Ramon Menezes na escala por não escalar John Kennedy em eliminação da seleção brasileira. Aí fala, é uma sacanagem. Fala aqui o Felipe Melo. Companheiro de time do Fluminense, Felipe Melo saiu em defesa de John Kennedy depois da eliminação da seleção brasileira no pré-olímpico para a Argentina, né? Em seu perfil no Instagram, o veterano camisa 30 do Fluminense detonou o técnico Ramon Menezes por ter deixado o atacante John Kennedy no banco de reserva. Tranquilo, meu garoto, John Kennedy, diz Ramon Menezes, ou diz Felipe Melo. Você não tem culpa de ser eliminado. Você não é treinador. O treinador tirou o melhor jogador do time na competição. No principal jogo, coloca só no segundo tempo. De sacanagem. O Felipe Melo. É uma vergonha ver uma seleção como essa, que tem um jogador de qualidade e não coloca no jogo. O que é que está acontecendo na seleção brasileira? Felipe Melo, deixa a interrogação aqui, né? Eu gostaria de saber de vocês a opinião de Ronaldo, a opinião de Galego. Se o Gabriel também, que está aqui, pode também dar uma opinião. O que foi que Ramon Menezes fez de bom para o futebol brasileiro? Para ser treinador da seleção. Alguém sabe dizer? Zito, uma boa pergunta. O Ramon Menezes... Ele foi muito bom como atleta. Como atleta. Se ele foi bom atleta, Zico vai ser o desgraçado brasileiro. Romário vai ser o desgraçado brasileiro. É complicado, então pegar o cara ali imaturo. É outro nível. O Ramon Menezes, nada. Não vamos culpar aqui o Ramon Menezes, que ele não tem culpa nenhuma. A culpa é que botou ele lá. Porque já viu em sucesso logo no início. Com certeza. E não corrigiu. Atualmente, o futebol brasileiro tem duas peças que são neutras, que não estavam ali. Edinaldo Rodrigues e Ramon Menezes. São duas peças que estão fazendo mal pro futebol brasileiro. E você vê que o Ramon Menezes, ele conseguiu treinar aí no Vasco da Gama, né? Se não me engano, foi tapar buraco ali, mas não deu certo, tanto é que contratou, treinou a seleção principal, mas ali também a gente sabia que não ia dar certo de maneira nenhuma, né? Ele não tem culpa. Então, como você falou, é um cara imaturo, né? Foi um bom jogador de futebol, conheci, viu o Ramon Menezes jogar, foi um craque, um jogador. Jogou aqui no Vitória também. Jogou no Vitória, batia muito bem faltas, mas para comandar a seleção brasileira, eu acho que deveria ter outro atleta aí, viu, Ronaldo? Outro outra pessoa mais carimbada, um cara que é rodado e que principalmente que trabalha com a base, né? O cara que trabalha com a base do futebol, que eu acho que tem que ser a partir disso aí.
Vê quem é a base melhor que tem no Brasil hoje, quem é. Pega lá o cara que tá treinando essa base, que já ganhou muita coisa, e joga você e vai ficar na seleção aqui. Vamos fazer uns amistosos aí pra fazer um teste, entendeu? Até ver aonde dá. Aí, se o cara progredir, der certo, continua. Agora vai chamar o cara porque o cara é amigo, porque é parceiro, porque senta num barzinho pra tomar essas coisas, né, que acontece no futebol brasileiro. É isso que acontece. E aí é que é difícil desse jeito. Não vai pra lugar nenhum a seleção brasileira. Com amor, né, Ronaldo Alves? Exato, é o cara que entenda, principalmente jogador. Porque quando você lidar com um profissional é diferente de você lidar com jogadores ainda de base. Complica muito, porque temos uma seleção brasileira principal que já não ganha uma Copa do Mundo há muitos anos. A situação do nosso futebol já não está muito boa. Enfim, não só o futebol, ainda você vê o vôlei que era muito falado, está em decadência, o basquete, enfim, vários esportes no nosso país. Então a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Agora a Rede Globo está teimando aí para colocar o futebol feminino lá no auge. Então vamos ver o que está acontecendo para que as coisas mudem, para que o torcedor que mais sofre é o torcedor. Chegar na Copa do Mundo, o Dorival já está dizendo que vai convocar a seleção brasileira com quase 90% de atletas que jogam aqui no Brasil. Já tem gente criticando, que também não pode ser assim. Então por aí vai. Então vamos chegar num bom senso que as coisas andam. Eu não vou mentir a você, não, que Zezinho tem uma mesma ideologia minha aí. Eu concordo com o Dorival Júnior. Vamos fazer um teste, colocar uma seleção, a principal, pegar a nata aqui, a maioria, e trazer os que querem jogar, né? Os que querem, que tem interesse. Não é aquele que vai entrar, botar o pé. Eu acho que quem tá bem joga. Sempre foi assim, quem tá o melhor é que vai jogar. Por exemplo, vai ter uma convocação agora em março para o jogo contra a Inglaterra, né? Ele tá assistindo todos os jogos. Tá acompanhando. Então vamos ver quem que tá bem. Será quem tá bem agora nesses campeonatos regionais aí, que merece ser convocado? Vai pegar a Inglaterra fortíssima. O pessoal reclama de jogos difíceis, o Brasil vai pegar a Inglaterra agora em março. E falando em nosso futebol, vamos falar do nosso futebol nordestino, que é mais gostoso. Vamos falar aqui a classificação da Copa do Nordeste. Já tem aí? Então pronto. Mas vou falar aqui que as equipes que estão liderando, que é a equipe do CRB, que está liderando o Grupo A, e a equipe do Náutico, que está liderando o Grupo B da Copa do Nordeste. Então, o Bahia e o Vitória estão ambos em segundo lugares nas duas tabelas de classificação. 18h38, o Internacional abre conversas para anunciar atacante brasileiro Excelsior. O Internacional vai ao mercado, né? Embora esteja de fora dessa edição da Libertadores, vem investindo bastante na montagem de seu elenco para 2024. Além de ter mantido nomes como Alan Patrick e Ener Valência, o time gaúcho vem surpreendendo no mercado e fechando com nomes de peso. Os principais deles até aqui foram os estrangeiros Rafael Borré e Lucas Alário, ambos bastante cobiçados nessa janela de transferência. Agora o Inter pode anunciar outro importante jogador para o seu setor ofensivo e consolidar-se de vez como um dos favoritos. O Internacional negocia com o Excelsior. Isso porque, segundo a apuração do portal Inter nas 4 linhas, o Colorado nesse momento negocia com o atacante brasileiro Kennedy, do Real Valladolid, né? Valladolid, né? Valladolid, o Kennedy, o ex-brasileiro. Então tá aí, o Internacional está em busca desse atacante para a temporada de 2026. Meu amigo Gabriel, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe.
Hotel Coruja. Suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Você está procurando uma empresa de mineração de confiança e qualidade aqui na região? Então venham a Pedreira Bastos, a melhor opção para você que precisa de materiais como gravilhão de 3/4, 5/8 e 3/8, britas de meia e 7/8, pó de pedra, brita graduada simples BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Temos diversos tamanhos e tipos de pedras para atender a sua necessidade. A Pedreira Bastos fica localizada na rodovia BA 052 sem número, distrito Governador João Duval, em Feira de Santana. Fácil de chegar e com ótimo atendimento. Ligue agora mesmo para o 75-3011-2754 ou 759-8262-4124 e faça o seu orçamento sem compromisso. Pedreira Bastos, a empresa baiana de mineração de sua confiança, a sua parceira na hora de construir.
Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como o Júnior do Pau Seco. É um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, vai vir pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta, mandar um abraço meu amigo Zeca. Alô Zeca do Fumo aí na Rua do Fogo em Humildes e sua esposa Pro Florenice. Alô, um abraço do programa Esporte Entre Amigos, tamo juntos, 18h47 e temos áudio, né? Boa noite, Ronaldo Alves, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira e Gabriel Santana na técnica aí, ao comandante da nave mãe Maguila-san, aqui quem fala é Tico Ferencio, eu tô aqui sintonizado no Esporte Entre Amigos. A respeito de Dorival Júnior aí, seria bom se ele tivesse mesmo esse peito, essa coragem para levar 90% do jogador brasileiro. Aí eu quero ver qual é o treinador que vai entrar aí agora com essa seleção de empresário para levar 90% de jogador brasileiro. Valeu, forte abraço a todos aí. Tico Ferencio, aí o nosso narrador número 1, né? O Tico Ferencio, que domingo tá aqui com a gente, narrando o jogo do Bavi. Estaremos aqui junto com o Tico Ferencio, eu, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira e aqui na técnica Gabriel Santana. A partir das 15h30, aí o nosso diretor Nailton Santana também, né? Então tá aí ele falando a respeito da convocação da seleção brasileira, que o Dorival tá querendo aí 90% de jogadores que atuam aqui no nosso país, né? Se Dorival vai ter coragem de chamar. Pra aquilo que a gente tava comentando aqui, falando, né? Que Dorival praticamente já tá falando aí que de chamar 90%. Agora, eu digo uma coisa, início de temporada, quem é que está se destacando aí nesse início de temporada? Né? De janeiro, quando começou a temporada, até agora que vai ter um jogo em março contra a Inglaterra. A gente tá vendo quem? Porque a gente não tá vendo nem mostrando muita coisa de Campeonato Carioca, jogos lá no Nordeste, né? Você vê quem aí? Mais fora, você tá vendo quem que tá brilhando, que tá se destacando? Eu não tô vendo nem no Campeonato Mineiro, não se fala de Gustavo Scarpa, não se fala muito de Hulk, de Paulinho, não se fala muito dos times dos jogadores do Palmeiras. Então, no início de temporada, acho que tá cedo ainda. Atualmente, onde eu vejo que possa sair mais jogadores pra seleção é do futebol paulista, o resto é do Carioca. Independente de qualquer coisa, não adianta chiar, nem dizer que tá errado, mas pra sair jogador pra seleção, hoje, tem que ser do Campeonato Carioca e Campeonato Paulista, que o resto, meu amigo, pelo amor de Deus. Não, mas existe jogadores do Nordeste que podem ir pra seleção. A questão é o preconceito, né? Você vê ali vamos ver se isso vai acabar agora com a chegada de Dorival. Com a chegada de Dorival, né? Porque a tendência é que ele quer chamar esses atletas do nosso futebol, aqui que tá atuando no Brasil, eu sempre falo, pra seleção brasileira tem que ir os melhores do momento. Mas vai pegar em março a Inglaterra. Então, acho que nesse momento tem que dar prioridade, na minha opinião, aqui, os brasileiros que estão lá fora, que já conhecem, né, o time da Inglaterra, que coloca algumas peças aí do futebol brasileiro. Eu digo hoje, quem hoje está bem para ter um time titular aqui para pegar a Inglaterra? Você pode chamar o Paulinho do Atlético Mineiro, o Pedro que está aí no Flamengo, o Hulk, o Hulk, mas tem que mesclar com alguns atletas que já estão lá, que já conhecem a Europa completamente lá, tantos jogadores que tem lá, o Vini Júnior. O Everton Ribeiro, se estivesse atuando lá no futebol aqui, não vai não. O próprio Hendrick. O Hendrick que tá aí. Tá aí também. Tem jogador se procurar. Tem uma polêmica, né, Ronaldo Alves? Você tava falando o que, Ronaldo Alves, em off aqui, sobre a seleção sub-23? A seleção sub-23, eu queria saber aqui da rede da bancada aqui, e você que quiser dar seu palpite. Quem seria o técnico para substituir Ramon Menezes nesse cargo da seleção pré-olímpica?
Vamos pensar aqui. Na minha opinião aqui, eu não vou colocar esses treinadores mais cascudos, mais maduros, como o Vanderlei. Eu não colocaria, né? Que já deu o que tinha que dar. Vanderlei, Mano Menezes. Esses caras já não. Nem pra seleção brasileira não dá mais. Eu acho que tem um nome que tá comandando o time do Botafogo, o Thiago Nunes. Poderia ser um treinador interessante, um cara novo, né? Poderia fazer um excelente trabalho com a seleção sub-23. Mas, né? Não sei o que é que está se passando na cabeça do Edinaldo Rodrigues. O que se falam aí é que Edinaldo não quer comandar mais a CBF nas próximas eleições. Tem outro nome também que eu acredito que seja até viável, que é o Barbieri. Barbieri que fez um bom trabalho na equipe do Bragantino. Então eu acredito também que ele merecia uma oportunidade como treinador dessa seleção. Se fosse escolher um treinador brasileiro. Entendeu? Eu acho um bom nome também. E a gente não vê, né, Ronaldo? Na minha opinião, eu vou gerar uma polêmica aqui. Eu colocaria Fernando Diniz. Sabe por quê? Fernando Diniz, ele pegou o Fluminense, trouxe um bocado de jovem para a equipe do Fluminense, que deram certo e foram vendidos aí. Foram vendidos. Nino. É da base do Fluminense. Sim, mas ele conhece. Ele foi ele que deu oportunidade como técnico. É um cara que poderia. Ele não deu certo na seleção principal. Poderia fazer um teste com ele, né? Na seleção sub-20. O Fluminense hoje ele tem vários jogadores que foram vendidos. O Nino, o próprio John Kennedy, que tá aí, ainda tá aí, acho que vai ser vendido agora. E tem outros também que tá aí, que vai ser vendido. E também tem o André. Um cara que revelou um cara de jogador no Fluminense e pode fazer isso também na seleção sub-23. Isso aí teria que ter uma conversa séria com o Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz, ele por ter sido comandante da principal, não sei, né, se o orgulho, a vaidade vai querer deixar tomar conta dele para comandar a seleção sub-23. Acho que ele queria uma coisa maior, né, mas para começar ali, fazer uma reformulação, é o nome certo também, o Fernando Diniz. A seleção brasileira principal, ela é muito difícil, é muito complexa. Agora, o cara conseguir mandar naquela seleção, né? É difícil pra caramba, viu? Você mandar na seleção brasileira hoje principal, com jogadores vindo da Europa, cheio de empresário com bilhões no bolso aí, é muito difícil. Que querem botar o cara pra jogar de todo jeito. Ó, eu trouxe fulano aí, ó, bota ele pra jogar. O cara não tá rendendo nada, mas tem que botar em campo. E eu quero ver com o Dorival se isso vai acontecer. Porque se não tiver alguém pra acabar com isso aí, um abraço. Meu amigo Gabriel, tem um áudio aí, bota pra gente aí. Zezito, Ronaldo e Galego. Os fera, os homens entendem tudo de futebol. Boa noite, meus amigos da bancada. Aqui é Bidigo mais uma vez falando. Meu amigo Galego, queria uma opinião sua. O que é que você acha desse Bavi? Qual é a perspectiva de vocês aí da bancada para esse Bavi? E um recadinho para meu amigo Formiga. Se prepara, viu, Formiga? Vou invadir sua casa de massagem, Arena Fatal Moda. Tô invadindo. Dá o seu aí, viu? Primeiro dá o seu, viu, Bidigo aí. Bidigo é uma viagem. Não. O que é que você acha? Ele tá perguntando o que é que você acha do Bavi. O futebol baiano hoje, ele respira o Bavi. A imprensa, os torcedores, não só do Bahia com o Vitória, mas geral. Né? Aquela disputa entre os dois, quem é quem. Eu acho que é um jogo parelho. O Bahia leva um pouco de vantagem pela qualidade que tem dos jogadores. Mas como se trata de um clássico, né? Aí fica difícil de dizer o que é que vai dar. Não é isso. Justamente um Bavi, né? Em um campeonato baiano, um Bavi muito esperado, na expectativa dos torcedores do Bahia, do Vitória. Por que estão nessa expectativa? Justamente por causa das contratações. O investimento pesado, meu amigo Bidigo, um abraço, do Esporte Clube Bahia. Bahia que trouxe aí vários atletas aí, Caio Alexandre, o menino que veio do Santos, Jean Lucas, o Everton Ribeiro, que foi a principal contratação o Cuesta também, o Everton Ribeiro foi a principal contratação. Ele manteve Cauli, do ano, né? Que Cauli como se fosse uma manteve contratação, Cauli, né? O Bahia vem forte esse ano, mas clássico é clássico, minha gente. Clássico é clássico. A gente não pode dar favorito. Eu tô dizendo aqui, não tem favorito para o clássico. Esperamos um grande jogo domingo no Barradão. Eu espero que vai ser um grande jogo. Expectativa do Luan estrear. Expectativa que o Luan já jogue contra a Juazeirense na próxima quarta-feira, depois da manhã, para poder o Luan estar pronto, né, dar um ritmo de jogo pro Luan, pro Bavi. Então a expectativa é essa aí, por grandes contratações,
tanto do lado do Bahia como do lado do Vitória. Vitória pegou o Alejandro, pegou o Daniel Vieira, pegou vários jogadores e o próprio Luan, e a expectativa se criou. Logo no Bavi pelo Campeonato Baiano, e vai ser esse Bavi que vai ser uma divisão, né, de águas aí para Bahia e Vitória no próximo domingo, Ronaldo. Eu, na minha expectativa, acho que vai ser um grande jogo no Barradão que vai estar lotado. E o Vitória já iniciou nessa segunda-feira a venda de ingressos para o primeiro Bavi da temporada, primeiro clássico. Após a partida de quarta-feira contra a Juazeirense no estádio Adalto Moraes pela Copa do Nordeste, o Leão recebe o Bahia no domingo às 16 horas lá no estádio Barradão pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Para o clássico com torcida única, sócio torcedor já pode garantir o acesso desde essa segunda-feira. O clube liberou o check-in para associados que terão exclusividade até quarta-feira, quando será aberta a venda para o público geral. Os planos: sou Leão, sou Colossal, sou Tradição, sou Sem Fronteira. O check-in já foi liberado desde as 10 horas dessa segunda-feira. E no plano Sou Nome na História, o check-in foi liberado das 16 horas da terça-feira. No plano Sou Vermelho e Preto, o check-in vai ser liberado a partir das 8 horas da quarta-feira. E para o público em geral, a venda será iniciada às 12 horas de quarta-feira pela internet. Então, o Vitória já está trabalhando para vender os ingressos para o próximo Bavi, meu caro Ronaldo. Ô, Jailson, mais Zezito, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. E para o torcedor que está aí, ligado no programa Esporte Entre Amigos, se você quiser mandar mensagem, lembrando que o programa hoje vai até as 20 horas, viu, gente? Vai até as 20 horas o programa hoje. Eu vou perguntar a você aqui, Jailson e Zezito, você acha que a derrota do Bahia para o River diminuiu a confiança do torcedor do Bahia em relação ao Bavi? Ao que vinha antes? Não, muito pelo contrário, meu irmão. Diminuiu o quê? O Bahia sabe das qualidades que ele tem, o Rogério Ceni sabe a qualidade, o plantel que ele tem na mão. Ele não vai diminuir nada, muito pelo contrário. Não fica aí pensando, o Vitória deu 3-1, grande vitória do Sport Clube Vitória contra o ABC, deu 3-1 no ABC, no sábado, o Bahia perdeu o jogo pro River, que vai pegar, o Bahia mole, o Bahia vai... Não, muito pelo contrário, é um clássico, meu irmão, aí ninguém pode dizer nada que vai ganhar. Ninguém pode dizer nada. Na minha opinião aí, vai ser um jogo equilibradíssimo aí, e pra mim vai ser um dos melhores jogos aí desse ano, já nesse domingo. Do futebol brasileiro, Do futebol brasileiro. Incluindo aí Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, né? Então vai ser o melhor jogo pra mim, na minha opinião. Então não vai diminuir nada. Foi um acidente de percurso lá, um resultado do River, mérito da equipe do River, que ganhou a equipe do Bahia, deu 1-0, o time tá lá pra jogar. Não quer saber se o time lá gastou 300 milhões, 500 milhões, não. O time tá lá, tem jogador de qualidade também, né? Não tanto que o Bahia tem aí, como é os jogadores do Bahia, mas tem jogadores lá que tá lá pra dar conta do recado. Você vê a jogada do gol do River, foi uma jogada espetacular. O cara foi, deu um show de bola com o David Duarte lá, o zagueiro, e cruzou até hoje tá querendo levantar. Cruzou na cabeça de Crislan fez o gol de cabeça, um bonito gol da equipe do River, Ronaldo Alves. Eu acredito que não, porque a rivalidade entre Bahia e Vitória é uma coisa que, como o próprio narrador diz, é uma coisa inenarrável, porque é imprevisível se você prever um resultado prévio num jogo entre Bahia e Vitória, porque se trata do maior clássico do Nordeste e as duas equipes, favoritismo, eu acho que o favoritismo é do Bahia, pela situação, pelo elenco que tem hoje. O Bahia leva uma pequena vantagem no favoritismo, mas eu acredito que vai ser um jogo pau a pau, e a equipe do Vitória também, que está muito bem, vai ser eu acho que vai ser um dos últimos do Bavi, um dos melhores Bavi dos últimos anos. Vai ser esse que tá vindo por aí, Ronaldo. Eu acredito que vai ser um jogo com sangue no olho, né? Quem tem mais pirão aí pra comer, que vai levar isso aí. Quando chega dentro do campo ali, 11 contra 11, acabou esse negócio de favoritismo, acabou tudo. Possa ser que o Bahia tenha uma qualidade melhor, saia e consiga vencer o jogo, mas a gente já viu esse filme aí, acho que foi em 2017, 2018. O Bahia com um time muito bom, todos lembram aqui, disputando a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, tudo muito bem. E aí foi a campo contra o Vitória, nesse jogo. E o Vitória ficou recolhido na dele lá, esperando, no momento certo saiu, aquele Vico fez um gol, no começo, o Bahia, no final o Vitória foi lá e fez o segundo. O Bahia teve N chances para empatar, até mesmo virar o jogo, mas esbarrou no goleiro
Ronaldo, que era o goleiro do Vitória naquele tempo. Eu me lembrei dele no jogo contra o Vasco, no jogo contra o Sport. O goleiro do Sport fez a mesma coisa. Quando o Bahia venceu o Vitória, fez a mesma coisa, salvou o Sport de tomar uma goleada. E naquele jogo o Ronaldo salvou o Vitória de tomar os gols, ou empatar ou perder. Eu acho que é jogo assim que aparece alguém que faz a diferença. Pode ser de um lado, pode ser de outro. Essa é a verdade. É clássico. Essa é a verdade, é clássico, né? Pessoal, lembrando a vocês que nós vamos até às 8 horas hoje, viu? 8 horas, o programa está no ar ainda. Aqui na Mix Bahia FM, né? Você que tá aí, pode mandar sua mensagem aí pra gente que a gente bota no ar pelo número aí. Fala aí, Gabriel, bota esse número aí, meu parceiro. E manda mensagem e manda o placar do jogo de domingo, Bavi. Vai concorrer a belas camisas da Caminhada da Paz no dia 25 em Feira de Santana. Caminhada do Perdão, desculpe. Caminhada do Perdão, próximo dia 25. E vocês podem ligar aqui dizendo qual é o placar do jogo do Bavi, ok? Camisas essas que foram doadas pelo vereador Ivan Berg. Então estamos aí com essa a premiação do Bavi, que vai ter transmissão ao vivo pela rádio Mix Bahia a partir das 15h30. E o número da rádio é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Pois é, né? Então vamos aqui mais uma vez, estamos no ar com o programa Esporte também. Você que tá aí, mande sua mensagem pra gente colocar aqui no ar, certo? São 18 horas e 19 horas e 3 minutos, 19 e 3, já temos ouvinte aí, vamos ver aí. Vamos lá, boa noite, meu amigo. Boa noite, Galeguinho. Boa noite aí pra Ronaldo Alves, meu grande amigão. Boa noite pra Zezito, Oliveira, Gabriel, Formiga e família ligadinho nesse programa estourado Esporte Entre Amigos. Um abraço aí para toda a galera de Berimbau, essa cidade linda e maravilhosa. Aquele abraço, Maguila Santos. Jailson. Graças a Deus deu tudo certo pro nosso Leão da Barra, Vitória. E errado pra Sardinha, né? Tô sorrindo à toa, né? A Sardinha é o mundo. Corra da Sardinha. Correr da Sardinha nunca, né? Foi bom, ontem já tomou uma porradinha dele, né? E eu espero que o Bavi, ele tome outra porradinha, né? Agora, eu sempre venho dizer, a humildade prevalece, pés no chão, que ri por último, ri melhor, entendeu? Porque eu tô vendo aí, eu vi até o áudio do nosso amigo aí, né? Eu tô ligadinho, mas tô escutando tudo, vamos pra frente. Bavi é Bavi, entendeu? Eu sou um cara realista, Bavi não tem favorito, né? Mas eu espero que o Vitória faça um bom futebol de campo e que vamos dar um pauzinho nessa sardinha aí, né? Valeu, meu irmão, aquele abraço, fica com Deus, uma boa noite pra todos aí, viu? Tô sorrindo à toa. Eu tô sorrindo à toa. Tá aí meu amigo Formiguinha, mexendo com Formiga. Formiga já apareceu, meu bidigo. Meu amigo Carlos Rosa, olha a Formiguinha aí. Formiguinha tá na área Negua, meu amigo Negão aí, lá do Pau Seco. Meu amigo Formiga, torcedor, né? Eufórico do Vitória. E 19 horas e 5 minutos. Olha, tem outro áudio, vamos ver esse outro áudio aí. Tem outro? Vamos lá, bota aí. É uma bancada espetacular. Eu me digo mais uma vez, eu não mandei outra mensagem, porque eu pensei que isso aí ia encerrar às 7 horas, 19. Não, eu não tenho um sapato alto não, Ronaldo sabe aí. Meu negócio é pés no chão. Eu queria saber a perspectiva de vocês, porque pra mim, eu tenho a minha teoria igual a de vocês. Vai ser um clássico, onde não tem favorito, mas a gente tem uma ligeira vantagem, eu creio que no elenco. Hoje o Bahia tem um elenco que você vê Rogério Ceni mexer no time e o time não cair, o rendimento, continuar com a mesma produtividade. Então isso me alegra. Meu meio campo hoje é de excelência. Pode ter essa pequena vantagem, esse pequeno favoritismo, mas clássico é clássico, eu tenho noção disso. E é isso aí. E o resto aí é só resenhar com meu amigo Formiga, que esse ano vai ser couro e cacete em cima do juízo dele.
Aí nosso amigo Bidigo 990. A disputa tá boa de Bidigo e Formiga. Vamos lá, são 19 horas e 6 minutos. Vamos aos comerciais, vamos lá? Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Torne um momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o
seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como Júnior do Pau Seco, é um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Estamos de volta, são 19 horas e 14 minutos, 19 e 14, lembrando que vamos até às 20 horas hoje, 19 horas e 14 minutos em Birimbau, Conceição do Jacuípe, a história do momento Mix Bahia. Supercopa do Chile é suspensa por violência e fogo no estádio. Torcedores do Colo-Colo brigam com policiais e seguranças, provocam incêndios em arquibancada no Estádio Nacional do Chile. Dezenas de pessoas ficaram feridas. A disputa da Supercopa do Chile 2024 entre Colo-Colo e Itipato foi suspensa depois de uma série de incidentes no Estádio Nacional em Santiago neste último domingo. Houve um comportamento violento por parte da torcida que chegou a colocar fogo na arquibancada. Esse jogo teve a estreia do meio-campista Arthur Vidal, pelo Colo-Colo, contratado no início deste ano e apresentado pelo clube com direito a helicóptero e cavalo. Helicóptero e cavalo, não vou, né, galera? Ele fez o pênalti em fez um de pênalti, dos dois gols da vitória parcial do time. E o outro foi de Palácios. Palácios que... Não, é o outro Palácio. Eu vou falar, é o do Bahia que tava pra vir, não vem mais. Tá indo pro Independente, né? Ou Estudiantes, aliás. Aí o nosso Gabriel, né? Que vai perder a timidez e vai começar a falar no microfone também. Houve uma confusão dentro do Estádio Nacional diante do início da Supercopa, principalmente na parte ocupada pela torcida organizada no Colo-Colo. Torcedores chegaram a entrar em conflito com a força de segurança presente no local. Tentaram entrar num gramado. Houve a tentativa de retornar o jogo após cerca de meia hora de paralisação, mas o atraso de mais 15 minutos acabou se encerrando e cancelando o jogo. É brincadeira. A data ainda não foi confirmada ou qual a providência vai ser tomada em relação a isso tudo.
o que levou a arbitragem a suspender totalmente. Rapaz, confusão, quebra-quebra, fogo, gente ferida. Tudo isso é difícil, meu amigo. O Vidal, né? Que foi entrar de cavalo, aquela recepção toda. E ele fez um gol de pênalti, ainda tem mais essa. E ele estreou no Flamengo fazendo um gol de pênalti. Foi ter a estreia dele, o gol dele foi de pênalti no Flamengo também. A gente briga, dá risada, mas é uma situação séria, né? Imagina as pessoas que estão lá, nesse exato momento, feridas, aí, até mesmo em hospital. É triste você ver o futebol acontecer tudo isso. É por isso que a gente fala, galego. Muita gente questiona. Eu vi algumas pessoas perguntando a mim em relação a Bavi com torcida mista. Não dá. Não tem condições. Infelizmente não tem condições. Você vê que os caras estão brigando sem ter jogo. Se encontra na rua e pega num prédio, bate, o cara tá com camisa. Não pode ser. Tem lugar que você não pode pegar com a camisa. Nem do Bahia nem do Vitória. Porque as torcidas entram em confronto. Se não tiver uma confirmação forte do Ministério Público e dos comandos, né, da Polícia Militar daqui do Estado, dizer assim, não, nós garantimos aí a torcida mista. Garantir com grandes reforços, com vários reforços aí de segurança. Porque do jeito que tá aí, parece que a segurança do Estado da Bahia abriu mão. Um jogo, um Bavi, não pode ter uma segurança? Não dá uma segurança para esse jogo? Eu não entendo, eu quero entender. Porque esse jogo de empurra, um manda pra lá, outro manda pra cá, e o que se sabe é que vai ter o Bavi, torcida única só domingo no Barradão, e a coisa não pode ser assim. Perde o brilho, perde aí alguma coisa, né? Alguma nata desse grande clássico, que é o clássico Bavi daqui da nossa região. Já cansei de ir em Bavi, sair abraçado com o colega com a camisa Vitória, com a Bahia, e curtindo um cara do outro. Sentava num bar ali na esquina, tomava cerveja, não tinha nada. Mas hoje não dá mais, não tem mais condições, não. Vândalos é que tomam conta desse meu amigo Zezito Oliveira, o cara da E pouco utilizado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o atacante Eduardo Vargas pode deixar o Atlético Mineiro nessa temporada. 2 clubes brasileiros aparecem como possíveis destinos, segundo informação dos jornalistas. Bahia e Fortaleza estão interessados no jogador, o chileno de 34 anos, e também uma equipe lá do México que está fazendo sondagem pelo atleta. De acordo com o jornalista, Bahia e Fortaleza já conversaram com a staff do jogador. No entanto, os clubes querem que o atacante aceite uma redução salarial. Atualmente, ele recebe em torno de 800 mil por mês, e o outro time apontado como interessado era o Cobreloa. No entanto, o presidente do clube chileno, Marcelo Pérez, negou qualquer possibilidade de retorno do atacante devido ao seu alto salário. Então, Eduardo Vargas está sendo cogitado pela equipe do Bahia, galego. Bom jogador, o Eduardo Vargas, né? Perdeu espaço com o Filipão lá no Atlético Mineiro, mas tem que saber como é que tá as condições físicas. São 5 jogadores, 5 equipes querendo ele, galera. Querendo ele. Bom jogador, se fosse para pegar o Eduardo Vargas aí, a compor direitinho aí esse sistema de meio ataque, né? Meio atacante, ele joga como meio atacante, é um cara que joga no meio de campo ali nas beiradas também. E Bahia tá querendo o Eduardo Vargas, não só da agora, acho que desde o ano passado o Bahia tava interessado num Vargas aí. Foi quando o Atlético pegou ele logo de início, o Bahia queria pegar, mas o Atlético foi lá, ofereceu o melhor, o Bahia ainda não estava com o City. É bom deixar bem claro que o Bahia no ano passado ainda não estava com o City. O City veio assumir o Bahia mesmo depois que o Bahia subiu, né? Foi. Aí o Bahia não estava com o City ainda. E aí eu tenho uma notícia aqui interessante, galera. Repara essa notícia aqui. Não há segredo no futebol. Se você juntar os melhores, o sucesso será colhido. O Bahia contrata o seu 7º profissional proveniente da base do Fluminense, uma das maiores bases de sucesso nos últimos anos. A tendência, termo de resultado, é excelente. Nos próximos anos, deixa tudo rolar. Agora o Bahia vem com a base forte. 7 profissionais saíram do Fluminense para ir para o Bahia. O coordenador de análise de desempenho em Xerém, Pedro Miranda, se despediu do Fluminense por meio de suas redes sociais e ele está indo para Salvador assinar com o Sport Clube Bahia. 7 profissionais saíram. A gente falou da base do Fluminense aqui, né? E 7 saíram de vez. Deram depantada, hein, velho? Meu amigo, que tá rolando é dinheiro. Então erguida aí na divisão de base do Bahia, né? E precisa porque, que foi eliminado prematuramente na Copa São Paulo de Futebol Júnior, não passou da primeira fase e tem que fazer alguma coisa aí na divisão de base do Bahia. Verdade, né? Vamos lá, são 19 horas, 21 minutos.
19-21, Vitória perde atacante. Vitória perde atacante para jogos contra Juazeirense e Bahia. O Sport Clube Vitória tem um desfalque confirmado para os 2 próximos jogos. O atacante Everaldo sentiu uma lesão na coxa direita após fazer um cruzamento no treino dessa segunda-feira no CT Manuel Ponce Tanajura. Com isso, o jogador vai desfalcar o Leão nas partidas contra Juazeirense e Bahia pela Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, respectivamente. O Leão enfrenta o Juazeirense nesta quarta-feira, Copa do Nordeste. No domingo, às 16 horas, o Vitória enfrenta o arquirrival Bahia no estádio Manuel Barradas pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Aquilo que a gente fala aqui sempre, né? Ter cuidado com o atleta não é de ferro. E aí já perdeu o Everaldo aí para as próximas partidas. O Everaldo, o atacante do Vitória. Everaldo do Vitória. Everaldo que estava no América. Jogou muito Chapecoense, né? Isso. E perdeu, já não joga. Então tem que ter cuidado com a preservação dos atletas nesse início de temporada, que a coisa não é brincadeira não, Ronaldo. Pois é, né? Lembrando que a Mix Bahia com o pessoal do esporte aqui, da programa Esporte Entre Amigos, vai transmitir o Bavi no próximo domingo. Você que quer ouvir, né? Bota a imagem lá e bota o fone de ouvido e ouve pela Mix Bahia, que a gente vai dar o alô. Você vai mandar o alô na hora, a gente vai falar pra você aqui no ar, né? A Mix Bahia, junto com o programa Esporte Entre Amigos, vai transmitir o Bavi das 15h30, né? A partir das 15h30, no pré-jogo, estaremos falando tudo sobre a história do Bavi, o momento de cada equipe, o jogador que pode ressair, aquele cara que pode ser o craque do jogo. Estaremos aqui com você no próximo domingo, a partir das 15h30, né? E se você que está aí ouvindo, quiser ajudar, quiser lançar seu nome durante a transmissão, é só você ligar pro programa aqui e fazer um acerto que a gente coloca lá na hora a sua marca, né? Durante a transmissão do Bavi, que a gente sabe que a audiência vai ser muito boa. Então quem quiser participar, botar sua marca aqui, é só ligar pro programa aí, ou então procurar Maguila, né? Que Maguila também pode fazer essa parceria e a gente lançar o nome de vocês durante a transmissão. Pois é, Bavi pela Mix Bahia, programa Esporte Entre Amigos, no próximo domingo, a partir das 15h30, direto do Barradão. Vamos lá, meu amigo Gabriel, joga esses comerciais. E antes dos comerciais, vocês podem ligar pra gente também pro número da rádio aqui, mandando seus áudios aqui pro Zap, pra falar de qual vai ser o placar do Bavi. Vocês vão ligar, mandar o Zap aí, qual vai ser o placar do Bavi do próximo dia 18, vai concorrer a belas camisas da Caminhada do Perdão, que acontece no próximo dia 25 em Feira de Santana, e teve um apoio do vereador Professor Ivan Berg. O número é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O
verão chegou com tudo. E para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como Júnior do Pau Seco, é um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá.
Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Estamos de volta, são 19h32. 19h32. Você está no programa Esporte Entre Amigos pela Mix Bahia, estourada do momento. Conceição de Jacuípe, conhecido como Birimbau, né? Aqui tem uma mensagem do nosso amigo Adelmário. Boa noite, bancada Esporte Entre Amigos. Aqui na audiência deste maravilhoso programa, Ademário. Hoje estou em Tiquaruçu, distrito de Feira de Santana. Um abraço, meu amigo Ademário, e a todos que estão aí em Tiquaruçu. Você que está perto de Ademário aí, sinta-se abraçado pelo programa Esporte Entre Amigos. Ele botou palpite aqui, viu, Galego? Anota aí, para concorrer à camisa do perdão, né? O palpite do Ademário é 1-1 Bavi. É um pra cá que pode dar mesmo, né? 1-1, Ademário fala aqui, 1-1 Bavi, meu amigo Gabriel Santana. Vamos lá, são 19h32, Jailson. Um abraço, meu amigo Ademário. E derrota para o River registra menor número de finalizações do Bahia em 2024. O Bahia perdeu por 1-0 para o River no último final de semana. O River do Piauí, viu? Não é o River Plate da Argentina, não. Em uma atuação abaixo das expectativas, especialmente por conta do baixo desempenho ofensivo. Depois de duas partidas com pelo menos 34 finalizações, sendo mais da metade na direção do gol adversário, o esquadrão até manteve a média de chutes no alvo, porém em números reduzidos em relação aos jogos anteriores, diante de um adversário que vinha de derrotas no Nordestão e no Piauiense. O tricolor conseguiu finalizar apenas 14 vezes em 90 minutos, além dos acréscimos. Então tá aí o Bahia, dessas finalizações, 8 delas foram na direção da meta adversária, porém poucas delas com perigo real de gol. Foi o jogo com o menor número de finalizações do Bahia em 2024, de acordo com a estatística do Grupo Globo. Bahia 5, vamos ter aqui, ó, só para o torcedor ter uma ideia, também adversários diferentes, né? E no fritar dos ovos se equivalem. O Campeonato Baiano, para mim, é melhor do que o Piauiense, nesse caso aí. Bahia 5, Jacobina 0, 23 finalizações, né, feitas, 9 no alvo. Bahia de Feira 0, Bahia 2, 22 finalizações feitas, 11 no alvo. Bahia 2, Barcelona de Ilhéus 0, 20 finalizações feitas, 9 no alvo. Bahia 2, Sport 1, 35 finalizações feitas, 17 no alvo. Bahia 5, Itabuna 0, 34 finalizações feitas, 18 no alvo. River 1, Bahia 0, 14 finalizações feitas, 8 no alvo. De acordo com os números citados acima, o tricolor acerta na direção do gol 48,65% das finalizações que arrisca, e a eficiência traduzida em gols é de cerca de 20,83% em relação aos números de finalizações realizadas. Então foi muito abaixo, né, o jogo que o Bahia menos produziu a gol contra a equipe do River, Ronaldo Alves. Ainda digo a vocês, todos que estão ouvindo aqui, é por conta do campo ali, não dá, a bola não rola, a bola fica pererecando no chão assim, como diz na gíria do futebol, fica pererecando pro lado e pro outro. Porque a perereca não pula pro lado e pro outro, então a bola tava assim, pererecando. O cara não consegue jogar. Agora, é uma coisa que deixou bem claro ali, Everton Ribeiro é um craque de futebol, que ele conseguiu conduzir bola ainda de boa e tudo daquele jeito. E não teve medo de encarar, não. Foi diferenciado. Diferenciado mesmo. Esses caras que podem fazer a diferença no Bavi. Exatamente. O Everton Ribeiro, o próprio Luan, que não está jogando, mas pode desequilibrar, né, que tem inteligência. O Cauli,
que você falou aqui em off, que o Caulinho não votou muito bem também. Não, eu queria falar dessa situação, que eu falei era protagonista no Bahia ano passado. Agora chegou o Ayrton Ribeiro, será que o Caulinho ficou tímido, Ronaldo Alves? O Caulinho, no início de temporada, ele não tá muito bem, não. Não é que ele seja mal. O Caulinho é um jogador indispensável no Bahia, isso é. Mas ele não voltou com o mesmo futebol que ele terminou a rodada, que ele terminou a temporada do ano passado, não. Tem perdido chances que ele não é de perder, né? Mas eu acho que isso aí com o tempo, ele vai voltar ao que era antes, normalmente. Vamos lá, meu amigo Zezito Oliveira. E o CEO do Bahia exalta o Carnaval de Salvador e lembra a energia do estádio. Segundo ele disse que estava achando o Carnaval máximo, que é muita energia e que lembra a mesma energia que ele vê no estádio. Não foram apenas os jogadores que aproveitaram para curtir o Carnaval de Salvador. Na última sexta-feira, o CEO do Esporte Clube Bahia, Raul Aguirre, esteve no Camarote Expresso 22 e conheceu a Folia Baiana. E em entrevista a um jornal, o dirigente enalteceu a festa baiana e comparou a energia com a torcida no estádio. Segundo ele, estava achando o máximo. E lembra muito a energia que a gente vê no estádio, dessa terra maravilhosa e abençoada que tem muito a oferecer. E é lindo o carnaval, segundo ele. O peruano também falou sobre o momento do Bahia, sobre a gestão do Grupo City. Bom, é o primeiro ano do projeto, a gente tem investido significativamente em diversas frentes. Vamos ver o resultado no final desse ano, afirmou o CEO da equipe do Bahia, que praticamente o gerente da equipe pelo Grupo City. 19h37, todo mundo tem direito de se divertir, né? Situação de volante será avaliada pela comissão técnica. Após vencer o ABC por 3-1 pela Copa do Nordeste, o técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva para falar sobre a partida. Um dos temas abordados foi a situação do volante Dudu, que foi multado e afastado após se envolver em uma confusão em um camarote no circuito Barra Ondina. Condé revelou que pretende conversar com o jogador antes de tomar uma decisão sobre o futuro do jogador. A gente lamenta muito pelo ser humano. Deixa claro para o torcedor que a gente tem um grupo de atletas fantástico. Nesse ano que eu estou aqui, a gente nunca teve problemas no aspecto disciplinar. Todos são muito focados. Foi uma questão extracampo, mas de qualquer forma é um atleta. É um ruim para a imagem dele, um ruim para a imagem do clube. Então o clube tomou uma decisão da multa e de afastar naturalmente. Vamos tentar ajudar e conversar, porque antes do atleta vem um ser humano, mas não é nenhum garoto. Tem que aprender com os erros e amadurecer no momento oportuno. Vamos conversar com o atleta e junto com a direção tomar a melhor decisão possível, pontuou o técnico. Então tá aí. Vai conversar, né, com o atleta. O Dudu é um jogador que faz a diferença naquele meio campo da equipe do Vitória, jogador importantíssimo. Agora, pra mim, é temperamental. Eu vi o Dudu jogando contra o Bahia na Copa do Brasil, naquele jogo, e ele discutiu com o treinador, né? Quando saiu foi uma confusão tremenda. Ele jogou na Volta Redonda, ele colocou a mão nas partes íntimas dele, né, pro treinador, e foi uma confusão. Dudu é um cara temperamental, mas aí eu acho que o Condé vai chamar ele, a torcida vai compreender e vai se enquadrar e talvez já jogue domingo contra o Bahia, Ronaldo Alves. E o... Quem conhece o jogador... São 19 horas e 40 minutos, 19h40. O Davi, do BBB. Você sabia que Davi passou pela base do Bahia? Ele que tá fazendo sucesso no Brasil todo aí. O Davi não assiste o negócio de BBB, não. Mas eu tô vendo a notícia aqui, achei interessante. O cara já disputou, já jogou na base do Bahia. O protagonista do BBB 24 já atuou na divisão de base do Bahia. O tal do Davi, né? Que tá fazendo mais sucesso, o baiano. Vamos ver aqui, protagonista do BBB, é o Big Brother Brasil 24, o baiano Davi, já fez parte da divisão de base do Bahia. A foto tirada em 2019 mostra o brother no vestiário do Fazendão, antigo centro de treinamento do esquadrão. Ele fez teste para entregar a base do clube, passou ficando
um período no tricolor. Davi tem 21 anos e é motorista de aplicativo. Ele também trabalhou na cozinha do hospital do Exército. Então, Davi, que tá ali no BBB, aquele negócio que BBB, aquele negócio que você assiste aí, ele foi também da divisão de base do Bahia. O Davi, né? Protagonista aí do BBB da Globo. 19h41, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo. E para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 96654 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar.
sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água, internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como o Júnior do Pau Seco. É um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 19h49. Quero mandar um abraço ao meu amigo João Pintado. Alô, João Pintado, grande jogador de dominó aí do distrito de Humildes. Ele que tá ligadão aí no programa Esporte Entre Amigos. E Condé avalia poupar alguns titulares contra a Juazeirense, de olho no Bavi. Nessa quarta-feira, o Sport Clube Vitória vai até Juazeiro para enfrentar a Juazeirense no estádio Adalto Moraes, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Em entrevista após vencer o ABC por 3-1 no Barradão, o técnico Léo Condé indicou que deve rodar o elenco e preservar alguns titulares visando o clássico Bavi do próximo domingo no Barradão pelo Campeonato Baiano. A gente está avaliando, vai ser uma nova viagem muito desgastante para Juazeiro. A tabela deixou os jogos muito próximos e o clube não conseguiu ir de avião, não tem passagem. A gente se mobilizou, mas não conseguiu. Então vamos ter que ir de ônibus, viajar quase que terça-feira o dia inteiro, jogar quarta e voltar de viagem na quinta-feira. Infelizmente, o que a gente ganhou pelo título foi essa tabela aí de estadual e Copa do Nordeste, disse o Léo Condé. Claro, é evidente, o cansaço já começa a bater e ele tem um elenco bom na mão e vai rodar a equipe para o jogo contra a Juazeirense, meu amigo Zezito Oliveira, que tem arbitragem para esse jogo, né, Zezito? Quem apita esse jogo é o árbitro carioca Marcelo Guilherme Henrique, do quadro Master da FIFA. Ele terá como assistente Nailton Júnior de Souza Oliveira e Yuris Rodrigues Cunhas, dois árbitros da Federação Cearense de Futebol,
E o quarto árbitro será Jailton Moura Silva Filho, enquanto o goiano Kleber Elias Leite ficará como assessor. O baiano Ademilton Piedade Carigé será o analista de campo. Então esse será o trio de arbitragem do jogo entre domingo, que o próximo domingo entre a equipe do Vitória e Juazeirense. Jogo válido pela Copa do Nordeste. Pois é, né? São 19 horas e 51 minutos. O Rogério Ceni soltou cobras e largatos lá no vestiário após o jogo contra a equipe do River, né? Não apontou culpado, mas avisou que os novatos que chegaram no Sport Clube Bahia vão ter a oportunidade nesse jogo contra o América de Natal na próxima quinta-feira às 20 horas na Fonte Nova, né? E falando aí do Bahia, o Rezende já está recuperado, treinando com a equipe e pode pintar nesse jogo ou no Bavi. O Acevedo, ele já está em transição, já próximo para retornar aí, né, a equipe do Sport Clube Bahia. Vai demorar acho que mais um mês aí, 2 meses ainda, para poder se recuperar. Que ele fez uma cirurgia no joelho, mas já está se recuperando e na transição. E lembrando que esse mesmo Azevedo, o Bahia renovou o contrato com ele até o final de 2024, né? Com a equipe do New York City, que também pertence ao Grupo City. Vamos lá, são 19 horas e 52 minutos. E árbitro da FIFA apita Bahia América de Natal pela Copa do Nordeste. Após perder para o River do Piauí no estádio Albertão, em Teresina, Sport Clube Bahia volta a campo pela Copa do Nordeste na próxima quinta-feira para enfrentar o América de Natal às 20 horas na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do torneio regional. O esquadrão ocupa o terceiro lugar do Grupo B com 3 pontos, enquanto o time de Natal é o lanterna do Grupo A, ainda sem pontuar, mas apenas com um jogo disputado. Quem apita o duelo é o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, que pertence ao quadro da FIFA. Ele terá como assistente Clóvis Amaral da Silva e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior, ambos de Pernambuco. O baiano Bruno Pereira Vasconcelos será o quarto árbitro, enquanto o cearense Francisco de Assis Almeida Filho ficará como assessor. O analista de campo será o baiano Vidal Cordeiro Lopes. E após a saída de Matheus Sodré, o Itabuna agiu rápido e acertou a contratação do técnico Evandro Guimarães. Após a derrota de 5-0 para o Bahia na última quarta-feira, na Arena Fonte Nova, o novo treinador, que passou por clube baiano como Vitória da Conquista, Fluminense e Juazeirense. Seu último clube foi a equipe de Laje, lá de Santa Catarina. O Itabuna ocupa o 8º lugar na tabela do Campeonato Baiano, com 6 pontos acima do Bahia de Feira, e abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Dragão do Sul será na quarta-feira, às 19h15, contra o Barcelona de Ilhéus, lá no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. E lembrar novamente a vocês que estão ligados no programa Esporte Entre Amigos, que nós vamos fazer aqui com a narração de Tico Ferenci, reportagem de Ronaldo Alves e Zé Dino Oliveira, e os comentários de Jailson Santos, o Galego, a transmissão do Bavi no próximo domingo, a partir das 15h30. Você vai sintonizar aí Mix Bahia 89.9, né? E ouvir o programa, né, a narração, a transmissão do Bavi no próximo domingo a partir das 15h30. Fique ligado, você que está aí, bota lá na imagem e se quiser ouvir pela gente aqui, será um prazer, beleza? E você que quer colocar a sua marca nessa transmissão, é só ligar para a rádio, conversar com o Maguila ou com a gente aqui, que a gente coloca aí na transmissão a marca de vocês e divulgar durante a transmissão. São 19 horas e 54, 19h54, Jailson. E tem a promoção, né, de quem acertar o placar do jogo do Bavi domingo. Vocês estarão concorrendo aí a camisas da caminhada do Perdão, que acontece no próximo dia 25 em Feira de Santana. Camisas essas doadas pelo vereador professor Ivan Berg. É só ligar pra cá e dizer quanto vai ser o jogo do Bahia e Vitória. É o placar, né? Então vocês podem ligar pro número da rádio, esse aí, Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632.
19 horas e 55 minutos e o William Oliveira celebra a atuação com assistência e gol pelo Vitória em noite especial. O Vitória usou o fator Barradão mais uma vez a seu favor para vencer o ABC por 3-1 na noite do último sábado pela segunda rodada da Copa do Nordeste e quebrar a sequência negativa construída fora de casa de 3 jogos sem vencer. Os gols do Vitória foram marcados por Oswaldo, Caio Vinícius e William Oliveira. Já Douglas Esquilo diminuiu para o ABC na reta final do jogo e deixou o lateral Zeca na bronca, na saída para o vestiário. O próprio lateral, contudo, amenizou a situação e disse que se tratou de uma cobrança normal. As reclamações são normais. Todos nós nos cobramos porque não queremos tomar gol. Eu acho que não foram 3 resultados ruins, os últimos 3 jogos, mas ninguém sai satisfeito com o empate. A gente precisava ganhar. Vamos dar sequência, já que temos mais um jogo importante nessa semana, concluiu o lateral Zeca. Um dos destaques do triunfo sobre o ABC foi o William Oliveira, um dos contratados pelo Vitória para a temporada 2024. O volante deu bela assistência para o gol de Oswaldo e deixou o dele de cabeça no segundo tempo. Depois da partida, ele ressaltou a importância do resultado dentro de casa, Ronaldo Alves. E falando sobre o Paulistão aqui, Campeonato Paulista, a Ponte Preta venceu o São Paulo por 2-0 no sábado passado. 2-0 para a Ponte em cima do São Paulo. O Bragantino empatou em 1-1 com o São Bernardo. Inter de Limeira venceu o Botafogo por 2-0. Corinthians venceu a equipe da Portuguesa por 2-0. Mirassol empatou com o Santos em 2-2. Água Santa 2, Ituano 0. E está jogando nesse exato momento Santo André 0, Palmeiras 0 no intervalo do jogo. Hoje ainda tem Novo Horizontino e Guarani. É a 7ª rodada do Paulistão. O Palmeiras está jogando agora, empatando em 0-0 com o Santo André, Jailson. Vamos lá. Palmeiras e Santo André, né? 0-0. Caio Vinícius dá a volta por cima no Vitória após a ausência do futebol por arritmia. Emoção grande. Assim como em quase todos os times de futebol, o Vitória tem um elenco de histórias, né, de superação. Uma delas é de Caio Vinícius. Ele que enfrentou lesões e até mesmo descobriu uma arritmia quando estava no Fluminense. O problema cardíaco deixou o volante sem jogar por toda a temporada passada. Agora já recuperado, o meio-campista traça novos planos para a carreira. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, Caio Vinícius relembrou os momentos mais difíceis após a descoberta e celebrou a volta por cima com a camisa vermelha e preta. E a minha última aqui, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0 no jogo sábado pela tarde. 3-0 o Flamengo venceu o Volta Redonda. Estamos chegando ao final do nosso programa Esporte Entre Amigos. Agradeço a você a paciência e a sua audiência. Amanhã não estaremos de volta, porque amanhã não tem programa. Amanhã é feriado, só vai ter programa agora na quarta-feira, entendeu? No horário normal, das 18 às 19 horas. Então, fique com Deus. Um abraço. Muito boa noite, agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite e até quarta-feira, se Deus permitir. Boa noite, humilde. Boa noite, minha querida Berimbau. Quarta-feira estaremos aqui com mais um Esporte Entre Amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.